Olá, sejam bem-vindos ao programa Joia, Diálogos da Joalheria. Eu sou a Kemi Soy. Você irá assistir agora a continuação da nossa conversa com a joalheira Karen Kroner. Aproveitem também para curtir e se inscrever em nosso canal do YouTube para receber as notificações de novos conteúdos. Ou arquitetas, ou designers, publicitárias, gente que realmente curte um design mais minimalista. Mulheres mais ou menos dos 40 aos 60, com uma tendência a ter essa visão de design um pouco mais apurada. Isso realmente é por aí mesmo. Karen, além de você criar coleções, né, como você mostrou aqui para gente algumas, você também faz joias sobre encomenda. Eu queria que você falasse um pouquinho sobre os desafios dessa parte de cada processo, e também que você pudesse mostrar algumas peças únicas que você fez sobre encomenda. Realmente, a Kemi, não deixa de ser um desafio a gente fazer joias por encomenda, porque muitas vezes a expectativa do cliente ou da cliente é uma. Então, assim, eu acabo sempre fazendo um croquis, né? Eu já mencionei que às vezes a gente vai discutindo junto. Eu tento deixar a coisa mais clara possível para a cliente, para ela não se decepcionar. Eu ouço minhas colegas muitas vezes falando: ai, mas fulano me pediu isso, eu fiz e aí não gostou, e aí dá aquele transtorno. Então, eu prefiro esgotar na parte do desenho. Muitas vezes também, dependendo da peça, se eu vou trabalhar com uma impressão 3D, uma prototipagem, eu peço para o meu fornecedor fazer o desenho 3D da peça, mando para o cliente aprova, tá tudo ok, beleza, ótimo, mando para a produção, né? Então, lógico, baseado no meu croquis, a pessoa faz o protótipo, o desenho 3D e depois manda para a produção. Então, eu tomo esse cuidado, porque é muito frustrante para ambos os lados se você conversa com o cliente e não consegue. Eu acho que tem duas vertentes, né? Às vezes o cliente não consegue te brifar do que ele quer e às vezes você não consegue extrair do cliente o que precisa ser extraído. Então, até nisso, a minha experiência como arquiteta, dona de escritório, fazendo projetos grandes, me ajuda, porque nós aqui no escritório temos procedimentos muito estabelecidos de briefing com o cliente, de documentar tudo que o cliente pede, porque a gente sabe que senão depois lá na frente, o cliente muitas vezes não está nem entendendo o que você está desenhando e vê a obra pronta e fala: nossa, mas não era isso que eu imaginei, né? Então, com a joia acontece a mesma coisa, por isso que eu gosto de esgotar mesmo todas as possibilidades enquanto desenho ou enquanto modelo 3D, e aí depois aí o sucesso é garantido, posso dizer, porque aí tá tudo certo e a pessoa, logicamente, depois que vê a peça pronta, né, geralmente essas peças sob encomenda são peças em ouro, né, porque não tem como eu ter um estoque de peças em ouro para apresentar, então essas peças são em ouro, envolvem um custo mais alto para o cliente, então assim, a minha intenção é sempre buscar atendê-lo da melhor forma, e esse processo que eu acabei meio que definindo garante bons resultados. Você poderia falar um pouquinho sobre dois exemplos assim de passagens, de experiências, como é que reais, como é que você lidou com essas demandas? Eu tenho os anéis que eu chamei de tríade, que são anéis em ouro branco com topázios azuis London, topázio London azul, que são em formato triangular, que eram para 3 moças, a mãe e 2 filhas. A filha mais velha ia estudar fora do país, então antes da filha ir para fora, ela me pediu esse anel, e aí quando eu levei as gemas para elas escolherem, a mais nova olhou o triângulo e falou: nossa, pedra triangular, que máximo, né? Significa nós 3, né? E aí foi todas quiseram, logicamente, né, os 3 anéis com a mesma pedra, e um detalhe que a mãe daí pediu para eu subir um pouco, na verdade, ela queria simbolizar o marido nessa história, porque as 2 filhas e ela, né, são uma família junto com o marido,
Então eu tive a ideia de subir um pouco a caixinha do anel da mãe, para ela poder encaixar embaixo da aliança. Então, ela ia usar no mesmo dedo junto com a aliança. Os 3 anéis, vocês vão ver fotos aí, eles têm o mesmo formato, cada qual, logicamente, o seu tamanho de dedo, e o da mãe ela usa junto com a aliança para simbolizar, né, a família completa junto com o marido, e encaixar direitinho a peça, né, o anel junto com a aliança. E foi um sucesso, assim, elas amaram, e hoje a mais velha está fora do país, mas com certeza acho que cada vez que ela olha para o anel, ela se lembra da família, né? Então assim, isso me traz uma gratidão, é muito gratificante você ver a hora que você consegue, né, numa conversa, entender os desejos e materializar isso em joia, é muito gratificante, né, é muito mesmo. E um outro caso de uma amiga, posso dizer, acabou se tornando amiga minha, nesses últimos 2 anos aí, que com a pandemia eu acabei fazendo 1000 cursos online, acabei conhecendo ela online, hoje já conheço pessoalmente também. Ela fez 35 anos esse ano, e ela queria uma joia, todo ano ela se dá uma joia de presente no aniversário, e como ela me conheceu, gostou muito do meu trabalho, ela pediu que eu fizesse uma joia para ela. Ela é uma moça muito bonita, tem os olhos azuis, e ela é apaixonada por água marinha, então nós fizemos um pingente com água marinha, o que combinou muito também com os olhos dela, em ouro amarelo. Ela pediu uma correntinha que ela pudesse usar, ora o colar mais curto, ora o colar mais longo, então eu botei argolinhas na corrente, vocês vão ver fotos aí também do pingente, e ela me pediu de algum modo que eu deixasse marcado na joia que era do 35º aniversário, essa peça, né? Então eu fiz uma plaquinha de ouro, tem foto aí também, com RR, que são as iniciais do nome dela, e 35. Então, ficou uma plaquinha delicada, mas quando, né, isso for para as próximas gerações dela, lá marcado o intuito, né, da joia, ficou marcada a data, então isso também me deu bastante satisfação. Karen, eu tenho uma pergunta. Quando eu ouvi você falando sobre a senhora e as 2 filhas, me ficou na cabeça, será que você agregou à sua coleção essa experiência? Ou seja, você pega essas experiências que você tem, você às vezes elas servem de inspiração para criar uma coleção para sua marca, ou não? Nesse caso não, Marcelo, porque eu gosto de tratar essas peças sob encomenda como peças praticamente únicas mesmo, porque são peças feitas com uma intenção, para por uma certa razão, né? Não é a primeira vez que eu faço peças assim para mãe e 2 filhas, eu já fiz umas 3 ou 4 vezes já, mas cada vez assim eu trabalho um pouco diferente, e cada vez também as pedras são diferentes, o metal é diferente, porque aí eu agrego o gosto pessoal, logicamente, das mulheres, mas eu prefiro tratar isso como peças mais ou menos únicas, não ponho isso em coleção. Eu acho até que seria um pouco injusto, né? Sim. Apesar o design é muito clean, vocês já viram aí nas fotos, o design é muito clean. Eu trabalhei uma caixinha simples para ressaltar mesmo a pedra, a intenção, não é nenhum design mirabolante, então, mas mesmo os outros que, se porventura, né, eu no caso fiz algum design mais diferente, eu prefiro deixar como exclusivo mesmo, do que fazer uma linha, uma coleção, enfim, em cima dessas peças. Agora, Karen, você até comentou um pouquinho desse momento de pandemia, que você aproveitou para fazer uns cursos, acho que cada um, né, teve
um desenrolar diferente durante essa pandemia. E você poderia falar para a gente como que foi esse seu processo, o que que mudou no seu trabalho de joalheria? Compartilha com a gente, por gentileza. Exato, Akemi. Na época da pandemia, teve, na verdade, uma ruptura muito grande, porque, além de tudo, eu participava de bazares presenciais, né? Então, pelo menos 2 vezes por ano, Dia das Mães e Natal, como eu não consigo, né, não me dedico 100% do meu tempo às joias, mas nessas 2 datas principais eu sempre participava de 1 ou 2 bazares, e isso acabou com a pandemia. Né? Aulas, eu sempre fiz aulas, né? Eu falo que a minha higiene mental, apesar de já estar trabalhando com joias há 9 anos, mas eu frequento um ateliê semanalmente, também parou. Então, fiquei, né, a ver navios, fiquei em casa, tudo bem, eu tenho lá minha bancadinha, posso fazer alguma coisa, mas faltava essa interação, fosse com o público, no caso de bazares, ou fosse com os colegas, no caso dos ateliês. E aí, nesse período, acabei conhecendo o Marcelo, né, pelas redes sociais, e o trabalho que ele faz com posicionamento de marca, branding, isso, na verdade, sempre foi uma preocupação minha, né, desde que eu lancei a minha marca, em 2016, eu primei pelo cuidado com a embalagem, porque eu achava que isso tinha que ter um conceito alinhado com o meu desenho, não adiantava eu agregar tanta energia em termos de desenho, conceituação, execução e entregar a peça enrolada no papel de pão para o cliente, né? Então, eu mandei fazer embalagens, primeiro fiz uma identidade visual pertinente com o meu conceito de marca, embalagens, mas esse olhar do posicionamento de marca, eu não tinha muito claro, assim, eu sabia, né, os conceitos. A partir do momento que eu fiz a mentoria com o Marcelo em posicionamento de marca, ele conseguiu extrair de mim coisas que eu intuitivamente colocava na minha comunicação, no meu branding, né, nas redes sociais, enfim, mas de uma forma profissional, né, então, isso amarrou tudo, fez muito sentido. E uma vez em pandemia, você não conseguia se expor, eu fui para as redes sociais, né? Incrementei o meu Instagram, com essa comunicação aliada a esses conceitos que o Marcelo me fez enxergar, né? Desse posicionamento de marca, eu consegui juntar isso numa comunicação adequada com os clientes. E eu tenho que dizer que não me faltaram vendas e encomendas nesse período, né? Claro que aquelas vendas maiores de Natal, de Dia das Mães não ocorreram, mas assim, foram vendas constantes que foram acontecendo ao longo desse um ano e quase 2, né? 1 ano e 8 meses aí de pandemia, até que as coisas vão voltando agora ao normal. Então, foi algo, assim, bastante interessante. E o que eu fiz muito no Instagram também, que eu acho que agregou valor ao meu trabalho, foi um pouco de educar o cliente ao que significa joia autoral. O que significa? Como que é feito? Né? Porque as pessoas não sabem diferenciar, muitas vezes, uma biju que elas encontram na 25 de março para comprar de uma joia autoral, que é feita à mão, na bancada, né? Envolve metais nobres, pedras naturais. Então, esse trabalho de educação, eu acho que agrega para todos nós da joalheria autoral como realmente informativos importantes para o público entender a diferença, né, dos trabalhos e dos produtos. Então, assim, eu só tenho, claro, falar que a pandemia foi boa, acho que é uma heresia, não foi, né, não podemos dizer isso, mas, assim, de uma coisa ruim, eu acho que eu consegui extrair coisas boas como resultado para o meu trabalho, e vi muita gente indo pelo mesmo caminho, crescendo, se colocando, né, se aprimorando, e acho que acaba sendo um caminho sem volta, né, esse de se colocar, de se comunicar e de passar a nossa essência do nosso trabalho para o público conhecer.
Eu tenho que comentar. Primeiro de tudo, agradecer aí suas palavras, Karen. Foi um prazer o nosso trabalho juntos. Você vê como é que nessa época, né, de pandemia, que foi um momento difícil, né, desafiador para nós, mas a internet nos aproximou de muitas pessoas que nós talvez não nos aproximaríamos, né, numa realidade normal. E foi o nosso caso. E fora todo o seu repertório, né, de arquitetura, né? O nosso trabalho, eu evidenciei isso. Eu acompanhei muito depois da mentoria como é que você foi determinada e comprometida com o desenvolvimento do seu trabalho. Você foi incansável na hora de se olhar, na hora de fazer testes e principalmente de construir essa narrativa olhando para si mesma. Esse eu acho que é um grande ponto, porque o acervo está ali. Agora, o difícil, eu acho que é fazer a narrativa, é achar o fio da meada. E uma vez que você acha, Karen, você decola. E isso eu percebi muito, foi muito bom para perceber isso nas suas redes sociais, principalmente, né? Porque você é uma educadora, você se tornou uma educadora sobre a joalheria para o grande público. E você falou certo, o grande público, a gente assume que ele conhece joia, ele não conhece. Ele não sabe o que é o ouro, ele não sabe. E se eles não sabem essas coisas, como é que ele pode dar o valor para a joia autoral? Como é que ele pode diferenciar, né, daquilo que ele vê brilhando ali na outra loja e que cobram 1/3 do valor? Né? E fora as questões de valor que está embutido nessas joias. Né? Então, você está de parabéns. Por isso que eu falei, a gente tem que ter a Karen aqui, porque é uma luz também para os joalheiros entenderem que é possível, né, ter sucesso nesse viés da joalheria autoral, que é desafiador, demanda muita coisa, não é fácil, porque a gente está sempre em construção. Então, obrigado, foi um prazer ter você nesse trabalho e eu vejo que o seu desenvolvimento é constante. E aí, uma questão que eu vejo do seu trabalho acompanhando é uma vertente do seu mergulho um pouco nessa questão do desafio do design. Você sempre muito correta, muito, né, geométrica, muito, né, arquitetônica, né, na sua criação. De repente, você começa a olhar para a natureza e começa a ter umas peças meio orgânicas, meio assimétricas. E aí, opa, o que está acontecendo aqui e tal? Eu achei tão interessante porque você se propor esse desafio. Me conta como é que foi esse desafio e o que está acontecendo, como é que você está sentindo? Exatamente, Marcelo, eu encarei realmente como um desafio, né? Eu já tinha há muito tempo vontade de, não digo romper, mas assim, criar uma outra vertente do meu trabalho um pouco mais orgânica, porque afinal de contas, eu admiro também a natureza, né, o mar, a flora, a fauna, as conchas, enfim, tudo isso sempre me atraiu muito. E foi no começo do ano que eu lancei a coleção Transformar, que vem com vem do oceano, do mar, e acho que juntou bastante com essa coisa do que a pandemia nos fez transformar, né? O que a gente pegou desse período de reclusão, de olhar para dentro, e como que a gente pôde, né, colocar isso para fora. Então, eu fiz realmente, a maioria das peças, na verdade, foram criadas na bancada, foi à medida que eu fui fazendo, né, nós temos fotos aí das peças, logicamente que quando eu olhava essas formas, eu tinha alguma ideia, mas foram saindo na bancada, colocando, vendo se daria, se não daria, então foi muito intuitivo, né, e eu me coloquei esse desafio, fiquei muito contente com o resultado, porque ficaram peças, apesar de não retilíneas, não geométricas, mas muito harmoniosas, né? As clientes gostaram muito do resultado, então me deu muita satisfação e trazer esse olhar, assim, saber que eu sou capaz de criar
peças geométricas, retilíneas, que venham da minha natureza da arquitetura, mas também criar peças orgânicas que venham da natureza, de coisas que eu admiro, e um pouco intuitivamente, né, na criação desse trabalho. Então, foi uma experiência bem interessante. Agora, Karen, eu gostaria de saber como que estão os seus projetos agora para o futuro, como estão as novas criações, e também, se você puder compartilhar a sua visão pessoal sobre a joalheria do futuro também, gostaríamos de saber sobre isso também. No momento, Akemi, eu tenho trabalhado em algumas peças sob encomenda, e alguns desenhos, porque eu tenho um cadernão onde todas as ideias que vão brotando na minha cabeça eu vou desenhando, e confesso que agora, nesse fim de ano, por conta do escritório de arquitetura, eu estou um pouco corrida, não consigo mais esse ano focar em alguma coleção, mas para o começo do ano que vem, quero olhar meu caderninho de croquis e ver se eu consigo materializar aí uma coleção nova. Vou me debruçar sobre isso o ano que vem. E com relação ao futuro da joalheria autoral, eu vejo assim que é muito promissor, porque uma coisa que eu fico encantada é como cada joalheiro autoral tem sua impressão digital no seu trabalho. Você pode dar uma mesma gema para alguém, um mesmo briefing para 2, 3 designers autorais, elas vão conceber criações diferentes. E isso me fascina, porque não tem um ser humano igual ao outro, assim como não tem uma joia criada por uma designer autoral igual a outra. Então, essa é a maior comprovação de que nós somos únicos, cada um de nós tem sua expressão, e o público, eu acho que ele está carente de coisas, né, objetos únicos, diferentes, autorais. Eu tenho uma amiga que também é designer de joias, ela fala, o pessoal está cansado de mais do mesmo, né, porque você olha para o lado, o que as grifes grandes estão fazendo, a outra vai lá e copia, e daqui a pouco está todo mundo copiando, aí as bijus vão lá e copiam também. E, gente, não precisa ser assim, né? Nós, enquanto designers autorais, a gente tem muito conteúdo, muita informação para passar para desenho e isso virar design. Então, não precisa ser mais do mesmo. Podem ser expressões únicas, e eu vejo um futuro realmente promissor. A gente, né, eu não sei se coincidiu com o fato de eu acompanhar um pouco mais esse mercado nos últimos anos, desde que eu lancei a minha marca, mas eu vejo uma evolução muito grande, né? Eu vejo a quantidade de marcas autorais novas surgindo aí no Brasil, mesmo no mundo, e cada uma com sua linguagem, com sua vertente, e criando identificação com seu público. Eu acho, bom, sou suspeita, sou apaixonada por todo esse universo, e acho que vejo aí realmente um futuro promissor. Olha, Karen, de você, que final muito inspirador e motivador também para quem nos assiste, seja o espectador cliente, né, o apaixonado pelas joias, ou mesmo um joalheiro, né, que está meio na sua definição do seu caminho e tudo. Eu acho que foi um momento de inspiração também aqui para a gente conhecer o trabalho de uma jovem marca e de uma mulher muito experiente, né, muito também guerreira, no sentido de ser muito comprometida com o seu ofício, e eu acho que é isso que a gente está... O nosso programa é dedicado para essas pessoas, para esse tipo de joalheria, né? Não desmerecendo os outros tipos, né? As já firmadas, as já que estão estabelecidas, mas como eu me interesso muito, e eu acho que a Kemi também pela criação, ou seja, pela inovação do acerto e do erro, né? E para a gente ir para frente, se aproximar mais das pessoas, é esse tipo de história que
faz o nosso coração ficar mais quente e que a gente está buscando trazer aqui. Eu só tenho a te agradecer. Continue na sua história e eu aplaudo, a gente aplaude de forma muito efusiva desse lado e muito obrigado pela sua presença e parabéns. Muito obrigado, viu? Imagina, gente, eu que tenho que agradecer, foi um papo muito gostoso, fluiu muito bem. Eu acho que a hora que a gente fala de si, às vezes a gente fica um pouco constrangido, mas quando é verdadeiro, quando vem de dentro, não tem como a gente ter vergonha ou ficar constrangido, porque é verdadeiro, é real, e o público percebe isso, né? A hora que você começa a comunicar, o público percebe, e vida longa à joalheria autoral, a todos os joalheiros autorais, que eu acho que estamos cansados de mais do mesmo. Obrigado, querida. Um beijo grande, viu? Bom, quero agradecer também aqui a presença da Karen. Muito obrigada, espero que todos vocês tenham gostado desse episódio, de conhecer a trajetória de mais uma talentosa joalheira autoral brasileira. Caso você tenha perdido algum episódio, você ainda pode assistir pelo nosso canal do YouTube e aproveitem também para nos seguir em nossas redes sociais e dos nossos convidados e se manter atualizado no universo da joalheria brasileira. Até o próximo programa.